Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus chegou na cidade de Jerusalém e ele foi direto para o templo. E enquanto o Senhor Jesus estava ensinando para o povo de Israel as coisas referentes ao reino do Senhor Deus, alguns líderes dos sacerdotes e também alguns líderes do povo de Israel se aproximaram do Senhor Jesus e disseram assim para ele: Jesus, com a autoridade de quem que você faz todas essas coisas? Quem foi que deu para você essa autoridade? O Senhor Jesus respondeu para esses homens e disse assim para eles: eu também vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês me responderem com sinceridade, então eu também vou ser sincero e vou responder para vocês quem foi que me deu autoridade para eu fazer todos esses milagres. Portanto, me respondam o seguinte: quem foi que deu para o profeta João a autoridade para ele batizar? Foi o Senhor Deus ou foram os homens? Nesse momento, todos aqueles homens que tinham vindo questionar a autoridade do Senhor Jesus começaram a dizer assim uns para os outros: se nós dissermos para ele que foi o Senhor Deus, certamente ele vai perguntar para nós por que é então que vocês não acreditaram em João. E se nós dissermos que foram os homens, nós devemos ter medo do que todo esse povo pode fazer com a gente, porque todas essas pessoas estão pensando que João era mesmo um profeta. E por esse motivo, os líderes dos sacerdotes e também os líderes do povo de Israel, de comum acordo, responderam para o Senhor Jesus dizendo assim: Jesus, nós não sabemos. E o Senhor Jesus então disse assim para eles: então eu também não vou dizer para vocês quem é que foi que me deu autoridade para eu fazer todos esses milagres. O Senhor Jesus continuou falando com aqueles homens e fez essa comparação: o que vocês acham disso? Um certo homem tinha 2 filhos, e esse tal homem foi falar com o filho mais velho dele e disse assim para ele: meu filho, hoje eu quero que você vá trabalhar na minha vinha. E o filho mais velho do dono da vinha respondeu para o pai dele e disse assim: não, meu pai, hoje eu não quero ir trabalhar na vinha do senhor, não. Mas depois de dizer isso, aquele filho se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai dele. Depois disso, o pai foi falar com o filho mais novo dele e deu para esse filho mais novo a mesma ordem que ele tinha dado para o filho mais velho dele. E o filho mais novo do dono da vinha disse assim para o pai dele: sim, senhor meu pai, hoje eu vou trabalhar lá na vinha do senhor. Mas depois de dizer isso para o pai dele, o filho mais novo não foi trabalhar na vinha do pai dele. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: qual desses 2 filhos fez o que o pai deles queria? E os líderes dos sacerdotes e também os líderes do povo de Israel responderam para o Senhor Jesus dizendo assim: foi o filho mais velho. Então o Senhor Jesus disse assim para eles: pois eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Os cobradores de impostos e também as prostitutas estão entrando no reino do Senhor Deus antes de vocês, porque o profeta João veio para mostrar a todos vocês o verdadeiro caminho que vocês deviam seguir, mas nenhum de vocês acreditou no que o profeta João disse para vocês. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram em tudo o que o profeta João disse para eles e eles se arrependeram. Porém, mesmo vocês tendo visto tudo isso acontecer, nenhum de vocês acreditou nas palavras do profeta João e não se arrependeram dos pecados de vocês. E o Senhor Jesus continuou falando e disse assim: escutem esta outra comparação que eu vou fazer agora. Um certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela.
Depois de fazer isso, esse mesmo agricultor construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho. E o agricultor também construiu uma torre e colocou um vigia nela. Em seguida, o agricultor arrendou a vinha dele para alguns lavradores e foi viajar. E quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou alguns empregados dele para eles receberem a parte da colheita que pertencia a ele. Mas quando os empregados do dono da vinha foram falar com os lavradores agarraram os empregados do dono da vinha, mataram um outro à espada e ainda mataram um outro empregado a pedradas. Depois disso, o dono da vinha ainda mandou mais alguns empregados dele em maior número do que os que ele tinha mandado da primeira vez. E aconteceu que os lavradores trataram esses empregados do mesmo jeito que eles tinham feito com os outros empregados do dono da vinha. Depois de tudo isso, o dono da vinha mandou o próprio filho dele, pensando assim: o meu filho esses lavradores vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho do dono da vinha chegar, eles disseram assim uns para os outros: vejam, esse aí é o filho do dono da vinha, e vai ser ele quem vai herdar essa vinha. Vamos matar ele e assim essa vinha vai ser nossa. Então, de comum acordo, os lavradores agarraram o filho do dono da vinha e arrastaram ele para fora da vinha, e depois de fazerem isso, os lavradores mataram o filho do dono da vinha. Depois que o Senhor Jesus terminou de fazer essa comparação, o Senhor Jesus disse assim para os líderes dos sacerdotes, para os fariseus e também para os mestres da lei, que tinham ido até o pátio do templo para questionar a autoridade dele. E agora, o que é que vai acontecer com esses lavradores quando o dono da vinha voltar de viagem? Aqueles homens responderam para o Senhor Jesus dizendo assim: com certeza, o dono da vinha vai mandar matar esses lavradores maus e depois de fazer isso, o dono da vinha vai arrendar a plantação de uvas dele para outros lavradores que com certeza vão dar para o dono da vinha a parte da colheita que pertence a ele no tempo certo. O Senhor Jesus então disse assim para aqueles homens: será que vocês nunca leram um trecho das Escrituras Sagradas aonde está escrito que o Senhor Deus disse que a pedra que os construtores rejeitaram, ela passou a ser a pedra mais importante de toda a construção? E que isso foi feito pelo próprio Senhor Deus, e isso é uma coisa maravilhosa para todos nós? E o Senhor Jesus terminou de falar com os líderes dos sacerdotes e também com os fariseus e com os mestres da lei, dizendo assim: pois eu afirmo para todos vocês que o reino do Senhor Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para as pessoas que produzirem os verdadeiros frutos que o Senhor Deus exige, para que as pessoas desse mundo possam entrar no reino dele. E todas as pessoas que caírem em cima dessa pedra vão ficar totalmente despedaçadas. E todas as pessoas sobre quem essa pedra cair, todas essas pessoas vão ser transformadas em pó. Depois que os líderes dos sacerdotes e também os fariseus e os mestres da lei ouviram todas essas comparações que o Senhor Jesus fez a respeito do reino do Senhor Deus, todos eles, isto é, os líderes dos sacerdotes, os fariseus e também os mestres da lei, todos eles sabiam muito bem que o Senhor Jesus estava falando a respeito deles. E por esse mesmo motivo, todos esses homens queriam prender o Senhor Jesus naquele mesmo instante. Mas eles não fizeram isso porque todos eles estavam com muito medo da reação de toda aquela grande multidão de pessoas que estava reunida em volta do Senhor Jesus. Pois toda aquela grande multidão de pessoas estavam pensando que o Senhor Jesus era mesmo o profeta que eles estavam esperando.